700 metros acima do nível do mar. Ventos de 200 km por hora. Chuvas tropicais, tempestades elétricas, neblina que te cega. 1926 a 1931. 9 anos de trabalho. Centenas de operários. Sem equipamento de segurança moderno, sem cintos, sem capacetes adequados, sem nada que salve você se escorregar. Trabalhando em andaimes molhados, a centenas de metros de altura, no topo de uma montanha isolada, carregando toneladas de concreto, erguendo estruturas gigantes. E adivinha quantas pessoas foram DF durante a construção? 0. Isso mesmo, nenhuma. Como? Obras modernas. Com toda a tecnologia matam dezenas de trabalhadores. Dubai, China, Catar. Mas em 1926, no Rio de Janeiro, construindo a estátua mais icônica do Brasil, ninguém morreu. Isso não é só sorte. É algo que desafia as estatísticas, a lógica, a própria física do perigo. Hoje você vai descobrir como isso foi possível. E no final, você vai questionar se foi só engenharia ou se teve algo mais. Se inscreve no canal O Detetive do Desconhecido, porque essa história é muito mais estranha do que te contaram. Brasil quer um símbolo para comemorar 100 anos de independência e escolhem o Corcovado, uma montanha de granito no meio da floresta, 710 metros de altitude, cercada por Mata Atlântica, tempestades constantes, o pior lugar possível para construir, mas era o mais visível. Engenheiro Heitor da Silva Costa vence o concurso. Projeto inicial: Cristo segurando uma cruz e um globo. Zoaram tanto que mudaram. Chamaram de Cristo com a bola. Design final: braços abertos, tipo cruz, tipo abraço. Lindo, icônico e impossível de construir. Por que impossível? Porque os braços abertos agem como uma vela gigante. 28 metros de largura. Vento empurra com força absurda. Em furacão, a pressão é de centenas de quilos por metro quadrado. Se a estrutura interna não for perfeita, os braços caem. E tem mais. Como subir toneladas de material para lá? Não tinha estrada, não tinha helicóptero, só tinha um trenzinho de cremalheira. Vagões pequenos, trilhos estreitos e tudo tinha que subir por ali. Vamos comparar. Burj Khalifa, Dubai, 828 metros, construído 2004 a 2010. 4 mortes oficiais, suspeita-se que foram mais. Torre Xangai, China, 632 metros, construído 2008 a 2015. Pelo menos 6 mortes. Estádios da Copa do Catar, 2022. Mais de 6.500 mortes, segundo investigações. E o Cristo Redentor, 38 metros de altura, 700 metros de altitude, construído em 1926 a 1931. 0 mortes registradas. Como? Único acesso. Trem do Corcovado, inaugurado em 1884. Vagões pequenos, capacidade limitada, e tudo subia por ali. Areia, cimento, água, vergalhões de aço, blocos de gesso de Paris, cada grama. Problema: no topo não tinha espaço para estocar. Pico de montanha, área minúscula. Solução: sincronia perfeita. O que chegava de manhã tinha que ser montado ou aplicado até à noite. Era tipo Tetris em tempo real, com toneladas de material, um erro de logística e tudo parava. Centenas de trabalhadores, vivendo no topo, isolados, muitas vezes, dentro da neblina. A neblina ficava tão densa que você não via o andaime a 2 metros. Imagine trabalhar assim, carregando peso, equilibrando-se, e não ver onde você está pisando, sem rádio, sem comunicação moderna, só gritos, apitos, e mesmo assim, ninguém caiu. Silva Costa implementou uma regra: movimentos lentos sempre. Nada de pressa, nada de correria. Cada passo calculado, cada movimento pensado. E tinha outra coisa: rezavam antes de começar o trabalho. Todo dia, sem exceção. Padre subia de trem, benzia os operários. Coincidência? Ou a fé realmente protegia? Enquanto isso, em Paris, escultor Paul Landowski criava a cabeça e as mãos, em gesso. Tamanho real. Cabeça, 3,75 metros. Mãos, 3,20 metros cada. Depois, cortava em dezenas de pedaços, tipo quebra-cabeça, cada peça numerada. Enviava de navio para o Brasil.
Se o navio afundasse, game over. E quase aconteceu. 1931, tempestade no Atlântico. Tripulação teve que amarrar a cabeça do Cristo, senão ia para o fundo do oceano. Imagina. Desculpa, perdemos a cabeça do Cristo no mar. Por pouco não aconteceu. E quando chegou no Brasil, montagem milimétrica. Erro de poucos milímetros na base igual a metros de erro no topo. E montaram perfeitamente. Sem computador, sem laser, só régua de cálculo e precisão cirúrgica. O Corcovado atrai raios como ímãs, pico isolado, montanha de granito. Durante tempestade tropical, é um inferno elétrico, e os operários trabalhavam. Durante tempestades, porque obra não podia parar. Cronograma apertado, pressão política. Como não morreram eletrocutados? Porque Silva Costa era genial. Ele projetou a estrutura interna como gaiola de Faraday. Todo o metal interno conduz eletricidade para o chão. Raios atingem o Cristo e descarregam na rocha. Mesmo durante construção, já funcionava. Até hoje funciona. Mas tem um detalhe. 2014. Raio arrancou o dedo médio da mão direita. 2020. Outro raio, mais danos. E mesmo com proteção, a pedra vaporiza. Imagine em 1930, sem proteção completa. Alguém deveria ter morrido, mas não morreu. 1.145 toneladas de concreto armado, aplicado a 700 metros de altitude. Problema: concreto precisa ser aplicado fresco, senão, endurece, racha, não serve. Mas como manter fresco quando leva horas para subir de trem? E clima muda a cada 10 minutos. Solução: misturavam o concreto no topo. A água vinha de nascentes na montanha. Areia e cimento subiam secos. Misturavam na hora. Aplicavam imediatamente. E não podia ter bolhas de ar. Então, batiam o concreto manualmente, com varas de ferro. Horas, exaustão. Mas, perfeito. Andaimes de madeira, amarrados com corda, balançando ao vento, a centenas de metros do chão. E quando chovia, madeira ficava escorregadia. Você escorrega, cai, e a queda é fatal. Mas ninguém caiu. Como? Os operários que não seguisse as regras era demitido na hora. Só aceitavam trabalhadores experientes. Muitos eram alpinistas, outros marinheiros. Gente acostumada com altura e risco. Os operários juravam que sentiam presença protetora, que quando iam escorregar, algo segurava. Coincidência? Ou algo mais? Você decide. Depois do concreto, vinha o revestimento. Pedra-sabão de Minas Gerais. 6 milhões de pequenos triângulos, 3 centímetros de lado, 1 centímetro de espessura. Como aplicar 6 milhões de peças numa superfície curva? Resposta: manualmente. Mas não eram os homens que faziam, eram mulheres, milhares delas. Silva Costa mobilizou paróquias do Rio. Mulheres colavam as pedras em folhas de linho, tipo papel de parede mineral. Depois, subiam para o Cristo e aplicavam no concreto fresco. E aqui vem a parte emocionante. Muitas mulheres escreviam mensagens no verso das pedras. Nomes de filhos, maridos, desejos secretos. Que meu filho cresça saudável. Que meu marido volte da guerra. Que encontre amor. Essas mensagens estão lá até hoje, dentro do Cristo, invisíveis. Ninguém nunca vai ler, mas estão lá. 6 milhões de pedras, milhares de desejos, milhares de mulheres esquecidas pela história, que construíram o Cristo, com as mãos. Trabalho meticuloso, delicado, mas também perigoso. Cola tóxica, poeira de pedra nos pulmões, horas de trabalho repetitivo. E mesmo assim, nenhuma morte registrada, nem nos homens, nem nas mulheres. Isso não é normal. É milagroso. 9 anos depois. 12 de outubro de 1931. Dia de Nossa Senhora Aparecida. O Cristo estava pronto. A ideia. Inventor italiano Guglielmo Marconi, criador do rádio, apertaria um botão em Roma. Sinal viajaria por ondas de rádio e acenderia as luzes do Cristo, no Rio de Janeiro. Primeira transmissão intercontinental. Épico. Só que, tempestade em Roma. Sinal falhou. Tiveram que acender manualmente. Mas quando acendeu, a cidade parou. Pessoas choraram. Porque não era só uma estátua. Era prova de que brasileiros conseguiam fazer o impossível. Custo oficial:
2.500 contos de réis, milhões em valores atuais. Arrecadado como? Doações, povo brasileiro, igreja, campanhas. Mas o preço real não foi em dinheiro. Foi em 9 anos de trabalho, milhares de horas de esforço, centenas de operários arriscando a vida, mulheres trabalhando de graça, fé, suor, lágrimas e 0 mortes. Isso não tem preço, porque ninguém morreu. A resposta oficial: planejamento rigoroso, disciplina, engenharia de ponta. A resposta real: ninguém sabe ao certo, porque estatisticamente alguém deveria ter morrido. Obras muito menores tiveram mortes. Obras com muito mais tecnologia tiveram mortes, mas o Cristo, 0. E isso te faz pensar: será que algumas coisas não deveriam ser possíveis, mas acontecem mesmo assim? O Cristo Redentor não é só uma estátua. É prova de que o impossível é possível. Quando você tem fé, determinação, precisão e talvez um pouquinho de milagre. Você acha que foi só engenharia? Ou teve algo mais? Deixa o like, comenta. Inscreve no Detetive do Desconhecido.